Olá, bem-vindos a mais uma edição do programa TV Monteiro. Hoje estamos com presença da médica e psicanalista Maria Carolina Marques. Bem-vinda, Maria Obrigada. Carolina. E nós vamos conversar sobre um tema bastante atual, que é o desenvolvimento da linguagem. Então, doutora Maria Carolina, como surge, como se aprende a linguagem? Obrigada mais uma vez pelo convite e para falar um pouco de como se constitui a linguagem no humano, é preciso pensar como a linguagem está para o humano, né? O que é a linguagem, para que serve? A linguagem é um elemento que faz a mediação entre o eu e o outro. Então, para compartilhar, para poder se comunicar de alguma forma, para fazer essas trocas, o homem dispõe da linguagem. O homem é um ser social, então, para estar na sociedade, existem a linguagem, o simbólico, para poder fazer esse ordenamento mesmo, essa inserção dentro da sociedade. Né? Então, como você colocou, é o único animal que dispõe disso, né, da fala mesmo, e não só a fala, utiliza símbolos, né, para poder fazer essa comunicação. Então, a comunicação dos animais, ela não passa pelo simbólico, né? O simbólico seria isso, essas representações, né, por nomes significantes que substituem a coisa que a gente quer falar. Então, a gente não precisa ter a coisa aqui para poder dizer o que a gente quer, né? Então, se eu digo copo, você sabe o que é, não precisa ter o copo aqui. Então, o simbólico é isso, é o que pode estar no lugar de outra coisa, né? Dentro do discurso, da fala. Então, tem essa função, né? Serve para isso, para representar, para organizar, para dar sentido, né, ao mundo. E só é possível aprender esse mundo, essa realidade, vamos dizer assim, através do simbólico e através da linguagem. Então, toda a experiência humana passa pela linguagem, é modificada pela linguagem. Então, a gente chega nesse ponto principal da nossa discussão, que é como se constitui, né? Como é que um ser humano apreende a linguagem. E aí, primeiro, eu gostaria de salientar que isso ocorre indissociadamente da constituição do sujeito, né? Então, a linguagem não é inata, ela não é dada, ela não é adquirida de uma forma natural, e sim através do outro, né? Então, o ser humano, como um ser social, ele, para aprender a linguagem, ele precisa estar inserido na sociedade, e é um outro que vai instalar o sujeito ali nessa ordem simbólica, né? Na ordem linguageira. Então, a linguagem pré-existe ao sujeito. Por exemplo, um bebê, quando vem ao mundo, o mundo já está dado, as coisas já têm nome, já têm alguns sentidos. E aí ele vai aprender isso, né? Mas vai passar por um processo que ali, naquele começo, não tem representação nenhuma. O bebê não sabe nada sobre o seu mal-estar, ele apenas chora porque tem um desconforto, mas não sabe o que é. E o que vai acontecer? Ele é completamente dependente do outro, então, normalmente a mãe, mas pode ser qualquer um que faça essa função materna, vai dar conta ali da sobrevivência desse bebê, mas vai fazer mais, né? Além de tentar atender as necessidades, vai falar alguma coisa sobre aquilo e aí vai supor o que é aquele mal-estar. Então, se o bebê chora, a mãe vai dizer é fome, é frio, e vai tomar esses cuidados. Isso é que vai inscrevendo ali no bebê essas representações para aquilo que está se passando, para a experiência dele. Então, ela vai supondo um saber sobre o bebê, ela não sabe o que está acontecendo, mas ela supõe que é fome, supõe que ela interpreta o choro dele, interpreta, né? Da maneira que ela puder, né?
E aí o bebê vai tomando isso como um empréstimo mesmo, isso vai ficando inscrito até que ele possa constituir um discurso próprio. Então, primeiro ele pega isso emprestado, ele assume isso como dele, para poder se apropriar de alguma coisa disso, porque 100% ele não consegue, porque é impossível, porque é característico mesmo da linguagem, a linguagem não diz tudo. Existe uma insuficiência, então uma palavra ela tem duplo sentido, ela tem a polissemia, então tem as ambiguidades, tem os mal-entendidos, então não é possível supor completamente o que se passa e o bebê também não consegue se apropriar completamente. Então, a partir desse processo, ele vai se apropriando do que pode para ir se separando de alguma forma e constituindo o seu próprio discurso, né? Então, a mãe ela vai fornecendo o código mesmo para isso. Então, quando a gente fala em língua materna, não é à toa, né? É a língua em que a gente se constitui. Então, mesmo que você mude de país, né, de região, aquela língua que você se constituiu, ela já está inscrita, né? Mesmo que você nunca mais vá falar aquele idioma, mas, de alguma forma, toda a sua experiência humana ali passou por aquilo, então fica registrado. Então, é dessa forma que uma criança vai aprendendo, através do outro, e não só de um outro, mas vários outros, né? Sim. Porque várias pessoas fazem essa função ali. Claro que tem uns que vão fazer mais, mas dentro do contexto, do convívio dela, né? Do convívio dela, ela vai ter várias trocas, né, nesse circuito. Sim. E o que dizer dessa geração de hoje, que tem um tempo excessivo em tela? As televisões, os smartphones, os tablets. Desde muito cedo elas têm acesso, né, a essa tecnologia que muitos veem ainda só como, né, benéficas, mas elas têm também uma questão negativa. Como é que elas podem intervir, na verdade? Como é que esse acesso em excesso pode intervir no desenvolvimento da linguagem das crianças? Então, primeiro é preciso pensar que não necessariamente isso é ruim, né? A gente não pode condenar isso porque é uma coisa nova que não existia na humanidade, que está modificando a subjetividade. Isso está acontecendo, mas não necessariamente isso vai ser ruim. Só que isso não garante, isso não é suficiente, né? Não basta colocar uma criança em frente da televisão e esperar que ela vai adquirir linguagem, porque ela está vendo um vídeo de alguém falando, de crianças brincando, né, de músicas. Não, porque é preciso um outro ali que convoque, que suponha, que vai dando sentido. Senão aquilo tudo não tem nenhum sentido e aí fica uma mera repetição. Né? A gente vê muitas crianças que repetem tudo, as músicas, às vezes até em inglês, mas não sabe o que está falando. Exatamente. Né? Então não se apropriou mesmo daquela linguagem. Então é preciso que, fora desse tempo ali com as telas, com os eletrônicos, é preciso que haja suficientemente essas trocas nesse circuito, né, de linguagem com a criança. Sim. Né? Mesmo que seja ali naquele momento também, às vezes a mãe está assistindo, ou o pai, quem for, e tá falando, olha, né, que lindo, ou alguma coisa comentando sobre o vídeo. Isso é importante. Mediando de alguma forma, né? Eu acho que o importante é dosar o tempo, né? É o tempo em excesso que realmente acaba por prejudicar. Essa é uma preocupação muito grande dos pais, dos familiares que visitam a escola e que a gente está sempre trazendo, né, colocando como pauta nas reuniões, inclusive. Sobre as crianças que não passam muito tempo com os pais, né? Hoje a gente sabe que vive numa sociedade que os pais trabalham, a grande maioria deles, em ambos os turnos, e as crianças ficam com os avós, com tios ou com outros cuidadores. Sobre essas crianças que passam muito tempo sem a presença dos pais, o que pode acontecer nessa questão do desenvolvimento da linguagem? Bem, não necessariamente vai ter que ser os pais que estão fazendo isso, né? Claro que isso é uma questão familiar, né? Em cada caso vai ter uma singularidade, uma particularidade. Então, isso vai ser uma questão para cada pai ou cada filho que passar por uma situação desse tipo.
Mas o que precisa mesmo é que haja ali um outro que esteja sempre conversando com a criança, né? Convocando ela para essa experiência de troca mesmo, de linguagem, que estimule, dialogue. Né? Então, às vezes, as babás, as avós, alguns outros cuidadores, eles estão fazendo isso, mas às vezes não tem essa preocupação, né? E aí, o que acontece? Os pais, eles devem fazer isso, mas às vezes eles têm dificuldade mesmo. E aí tem uma avó mais desenrolada, que faz aquilo de uma forma muito tranquila, que aquilo é bem... natural, é bem natural para ela, espontâneo. E aí acaba que a criança tá tendo isso, né? Então, assim, não necessariamente uma coisa... o fato da criança não estar sempre com os pais, isso vai ser ruim. Às vezes, não tem mesmo possibilidade. Os pais trabalham, enfim, várias coisas. Mas é preciso que cada caso seja pensado separadamente e levado como uma questão mesmo. Como que se passa, o que se passa ali? Será que a insuficiência é disso, é de tempo, ou é alguma outra coisa? Se tá tendo algum problema, não tá, né? Então, várias questões para a gente pensar sobre cada caso. Verdade. Na verdade, eu acho que espera-se muito uma receita pronta de como fazer, né? De que estratégias vão usar e assim a criança se desenvolver, né? Mas não existe essa receita. Acho que cada família acaba que, no seu contexto, criando sua rotina, o seu modo de desenvolver seus filhos, de agir, de intervir. E isso, de certa forma, flui, né? Alguns casos mais específicos é que precisam de uma intervenção mais específica no sentido de auxiliar nesse processo. E uma pergunta que também vem muito dos pais e que a gente não pode deixar de fazer. Como que as famílias podem ajudar, né, com relação ao estímulo dos seus filhos? Que sugestões você poderia dar aos pais que estão assistindo ao programa nesse momento para que eles possam em casa fazer também, estimular o desenvolvimento da linguagem de seus filhos? Então, hoje a gente fala muito em estimulação. Quanto mais estímulo, melhor. E aí, não necessariamente, né? Que estímulos são esses? É preciso ver se isso está passando, né, por um sentido, se tem algum sentido fazer esse estímulo, porque às vezes os pais, as pessoas acham que as cores, as luzes, as músicas, isso tudo está estimulando. Tá estimulando, tem uma questão sensorial aí que está sendo estimulada mesmo, mas qual o sentido? Né? Isso aqui é importante, né? Como é que o outro está inserindo isso ali dentro do discurso mesmo? Como é que essa criança está recebendo isso e se apropriando disso de alguma forma para poder inventar algo com isso, né? Então não é só uma mera repetição, assim, começa com uma identificação, uma certa alienação a esse outro, mas aí vai se apropriando e se separando para poder inventar alguma coisa dela. Então, esses estímulos, eles são importantes, mas eles são muito particulares mesmo. Então, tem uma experiência de um neurolinguista, que agora não me lembro o nome, mas que é muito interessante, que ele coloca uma bola, uma sala fechada com uma criança e uma bola. E aí ele vai observar se as crianças vão brincar. E em outra sala ele coloca a mesma criança, ele pega e tira daquela, coloca em outro ambiente com a mãe e o pai e com a bola. E pede para os pais falarem, chamarem, vamos brincar, olha a bolinha, né? Ela é vermelha. Olha que linda, falar alguma coisa sobre a bola. Então, a criança se anima mais, né? Então, é isso, a convocação mesmo, né? Então, as mais variadas experiências, elas podem ganhar um sentido muito particular
né? Um sentido muito singular dentro ali do contexto mesmo familiar e de afeto, né? Isso. Então, o afeto também faz essa diferença. Sem dúvida. E pegando um gancho dessa sua fala agora, a questão do brinquedo, né? De como a criança reage com um brinquedo presente, tendo a presença do outro e estando sozinha. É uma geração que tem tudo, né? Inclusive, alguns pais perguntam que brinquedos que eu posso comprar para estimular, qual é o melhor brinquedo para essa faixa etária. Mas de nada adianta o brinquedo sem o outro, né? Mais uma vez, reforçando o que você falou em resposta à primeira pergunta, de como surge a linguagem, é preciso a existência do outro para significar essa brincadeira, né? Esse movimento que a criança está fazendo e ajudar no desenvolvimento da linguagem, né? Então, essa questão... E aí serve qualquer brinquedo, né? Porque não precisa de muito pouco, na verdade. O brinquedo ele não precisa brincar sozinho, ele precisa ter alguma coisa ali que resta para a criança inventar o que fazer. Exatamente, não precisa ser um brinquedo estruturado, pode ser um galinho de uma árvore, uma garrafa vazia. Tudo pode virar brincadeira. Eles fazem uso da imaginação e tudo vira brincadeira, é isso mesmo. Com relação a essas questões de quanto mais estímulo, melhor, que ela falou um pouco, existem algumas dicas que nós damos aos pais das crianças, especificamente da educação infantil, que nos perguntam como que nós podemos fazer para ajudar o nosso filho a desenvolver a linguagem, a melhorar o seu discurso, enfim. Uma das mais importantes que nós falamos com os pais da educação infantil da Monteiro Lobato é: leia para os seus filhos. Compre livros para os seus filhos, né? A partir do momento que eles estão lendo, eles estão tendo a oportunidade de organizar o discurso. Quando eles recontam, eles recriam a fala do adulto, eles têm uma noção de, deixa-me achar a palavra que eu registrei, de previsibilidade. Eles já sabem o que vai acontecer quando as histórias já são conhecidas, até porque eles pedem que recontem a mesma história por diversas vezes, e isso já ajuda imensamente na construção dessa linguagem organizada. Quando forem fazer a leitura dessa história para os seus filhos, façam com prazer, deem vida ao conto. Então, façam uso da entonação de voz, né? De chamar a atenção para os personagens, isso é fundamental. E uma outra dica importante é: aproveite as situações de rotina, a hora do banho, o momento de uma refeição, e fale do que o seu filho está fazendo, né? Vamos passar sabonete no corpinho todo, lavar a barriga, lavar os braços, lavar os cabelos, conversando e falando sempre, e costurando a linguagem dele, como a doutora Maria Carolina falou. Eles não conseguem, às vezes, se comunicar claramente. Então, o adulto tem esse papel também de ir interpretando o que a criança quis dizer e costurar, entre aspas, essa fala para dar sentido ao que a criança deseja. No mais, acredito que com relação ao desenvolvimento da linguagem, era isso que a gente queria deixar claro para os senhores. Eu agradeço a presença da doutora Maria Carolina. Obrigada. Eu agradeço bastante. E para finalizar o programa, nós vamos assistir agora a 2 vídeos de atividades recentes na Escola Monteiro Lobato. Recentemente, nossas ginastas da Educação Infantil e do Ensino Fundamental participaram do Campeonato de Estreantes de Ginástica Rítmica, promovido pela Federação Alagoana de Ginástica. Mais uma vez, elas se destacaram e todas conquistaram premiações no evento. No último final de semana, a Escola Monteiro Lobato arrasou nas apresentações de ginástica rítmica no GEAL. A escola é campeã geral infantil e vice-campeã geral juvenil. Parabéns, atletas, por toda a dedicação. A
Abrangendo mais de 30 países, o projeto Diversidade Multinacional, apresentado pelos alunos dos primeiros anos do ensino médio, sob a orientação da professora de Geografia Eronilde Malafaia, abordou características culturais e relações internacionais de nações envolvidas na crise migratória atual. Nossos parabéns pela escolha do tema, tão atual e importante, pela qualidade do trabalho apresentado pelos alunos e pela orientação segura da professora Eron. Mais uma vez o nosso muito obrigada e ficamos com vocês até a próxima edição. Obrigada. Obrigada.